Vamos falar de pauta médica agora? Vamos falar de lábios. Lábios, é verdade. Nessa época do ano fica tão feio, né? Fica tão seco, né, amigo? O que aconteceu? Você acabou de fazer uma coisa que não pode. É verdade? Eu vou até chamar o doutor Ronaldo Ixi. Soares. Venha para cá, doutor. Ô, doutor, bem-vindo. Tudo bom? Seja bem-vindo. Pode se acomodar. Prazer, bem-vindo, doutor. Tudo bem? Por favor, Eu vou pode bem sentar. te contar o que o Silvio Pamela. acabou de fazer. Ai, Pamela, que eu já não fala, sei que não pode. Pamela. O lábio dele está ressecado e olha. ele passou a língua no lábio. Isso, pode. já começando a pauta já, doutor. Tá pode. errado mesmo? Tá errado, Silvio. Não Por que podemos. tá errado, doutor? Eu faço isso constantemente. Não pode. Você não faz isso? Eu não faço porque eu sei que não pode. Nossa, que menina prendada. Agora, na época do inverno, dá uma vontade de passar a língua nos lábios. É. Mas o que acontece? A saliva, ela tem um pH muito ácido, é um pH de 3,5. E essa pele da região é um pH de 5,5. Quando a gente passa a saliva, acaba propiciando a desidratar a pele. Tem uma falsa sensação que hidrata, mas na verdade piora, né? Piora, acaba piorando, Pamela. Pelo pH da acidez de um com o Da outro. Porque um saliva. é muito alto, outro é muito baixo. Eu disse que eu sabia porque você tá com o Nossa. lábio seco agora no inverno, mas o meu é seco o ano inteiro. Ah, é? Então eu tenho que passar protetor labial o tempo inteiro. E Não eu sabia. percebi que a saliva machucava, né? Isso mesmo, Pamela. Tem pessoas que têm um lábio mais seco, né? Tem pessoas que usam um batom que dura mais tempo, batom com a textura seca, e isso acaba propiciando para ficar com os lábios mais secos. A gente toma remédio, a gente sabe, né? Isotretinoína, que é aquele tratamento para acne, também desidrata. E essa época agora, então, do inverno, é a época que mais piora a hidratação dos lábios. Por que fica assim no inverno? A minha boca no inverno, nossa, tem que andar, eu gasto acho que umas 3 manteigas de cacau. Passando, Por que só no né? inverno e no verão não? No inverno, Silvia, a temperatura é mais baixa, né? A gente às vezes tem diferença de temperatura, a gente está num lugar mais quente, sai para um lugar mais frio, às vezes se expõe a aquecedor, né? E tudo isso, e a poluição, tudo isso propicia para o tempo ficar mais seco, ficar com menor umidade no ar. Então, isso acaba propiciando naturalmente para os nossos lábios também ficarem mais desidratados. Nós separamos para vocês algumas dicas, né, de como você pode melhorar a qualidade dos seus lábios, a vida do mesmo. pobrezinho que sofre no inverno. Vamos colocar a primeira dica na tela, que é esfolie. Eu fiquei muito surpresa com essa dica. Eu não Esfoliar sabia os que dava para lábios. esfoliar o lábio. Pamela, a esfoliação ela varia conforme cada paciente. Tem pessoas que têm um lábio a pele mais grossa, a pele do lábio, a mucosa mais grossa. Nesses casos, vale a pena esfoliar. Vou dar uma dica. Esfoliar à noite, você pode usar mel e açúcar à noite e passar com uma força assim bem de leve. Suave. E a seguir passar uma manteiga, né, ou um óleo hidratante para o lábio, né, e para poder penetrar o hidratante. Agora, quem já tem bem fininho, a esfoliação às vezes pode acabar machucando. Então nós ensinamos hoje algumas máscaras para o rosto, né? Foi, verdade. E agora uma máscara que vai esfoliar os seus lábios. Isso. Mas tem que tomar cuidado, tem que ser gentil Um nessa movimento esfoliação. bem gentil. Senão vai ficar todo Pra não machucado. machucar, Isso. né? Porque eu achei que as mulheres não ressecavam tanto. Olha só, porque no caso a Pamela, batom o tempo todo. Nunca vi a Pamela sem batom. Então eu falei assim, poxa, ela não vai ficar com o lábio ressecado. Então resseca também das mulheres? Resseca também, Silvia. As mulheres que têm tendência a usar batom de textura seca, ela pode desidratar mais do que o homem. Aquele batom de efeito mate. Sei. Ou então um novo tipo de batom que não sai da boca, ele seca a boca, que é uma maravilha. Sério? Aí tem que passar bastante hidratante depois. Temos mais imagens. Temos mais, vamos para a próxima. Vamos lá na próxima. Proteja. Como eu devo proteger? A gente acha que agora, na época do inverno, tem menos sol, que não precisa se proteger. Na verdade, o sol continua agindo, né? dúvida. A gente tem que se proteger. Basicamente, é importante passar um protetor solar labial a cada 6, 8 horas, pelo menos, né? Para poder o sol ser menos um fator irritando a pele do lábio. Queimar mais ainda, né? Acabar podendo... Agora você falou do protetor. Geralmente eu uso ela como está ali do lado, a manteiga mesmo. Certo. Agora eu tentei usar a líquida, mas não foi legal. Tem alguma diferença?
Assim, a líquida, ela é uma substância que a sensação que ela sai mais rápido e a manteiga ela fica impregnada um pouco mais de tempo. É basicamente essa a diferença da textura. Então a manteiga de cacau ou então esses bastões que tem protetor solar tem o mesmo benefício? Tem o mesmo, tem um benefício, depende da composição, Similar. ela muda, mas a maioria tem um benefício bem semelhante. Mas um não os dois substitui- valem a É isso que eu pena. ia falar, não substitui um ou outro. O ideal é você variar o protetor solar, né, que tem a ação hidratante, e existem uns lip balms que a gente chama, que existem várias marcas, e em geral na composição ela vai uma manteiga, pode ser de cacau ou de karité, tá? Pode ter óleo de amora, tá? Amora negra ou de framboesa, vai vitamina E, pantenol, tudo isso para proteger e ajudar a regenerar a pele dos lábios. Então variar entre o protetor solar, tá? Labial e o lip balm. E tem alguns que tem até um pouco de cor, né? Um tom vermelhinho para as mulheres ou então Um incolor. glitter pros né? homens. Não, mentira. O glitter, Silvia, ele forma uma camada que ele acaba diminuindo a perda da umidade do fio. Olha! Ele não, Que legal. a maioria não hidrata, mas ele diminui um pouco a perda da umidade pela mucosa do lábio. Que interessante. legal, olha só. É. Eu brinquei, mas é sério. É então. sério. Foi. Deu uma dica legal, doutor. E tem mais uma na tela. Beba água. Ai, Isso acabei vale de pra fazer. tudo, eu também quero. Aí, vou beber. Isso Vamos vale brindar, pra vamos vamos brindar. brindar. Água é tudo. Nossa, Será que é a por água isso que faz resseca bem a minha? pra tudo, né? É nessa época do inverno, por conta da queda da temperatura, a gente tende a consumir menos água, né? Sim. E a água é fundamental, né? Pelo menos 1,5 litro, 2 litros, dependendo do peso, até 2,5 litros por dia. Tá? A gente tem que consumir de água, independente da temperatura. E uma vitamina que ajuda a rejuvenescer e hidratar a pele é a vitamina E. Então, reposição de vitamina E acompanhada com o seu médico é legal também. Que bacana. Muito bom. Separamos também pra você aí de casa o que nós não devemos fazer. Pode colocar na tela, né? Será que eu encaixo alguma Bebidas delas? quentes. Eu achei isso muito difícil. O chá porque, eu amo. Bebidas quentes Você na gosta época também? fria é o que a gente mais quer, né? É Cafezinho, ruim pros chá. lábios? A bebida, a bebida muito quente, né? Ela acaba piorando, irritando a mucosa do lábio, né? Principalmente quando está em contato direto. A xícara, né? Quente. Tanto a xícara quanto o próprio líquido, pela temperatura, ela pode irritar mais ainda a pele que já está sensibilizada. Então, o ideal É ser morno. É ser morno, não uma bebida tão quente, né? Nessa época do inverno aumenta o consumo de bebidas quentes. Tentar maneirar nisso. Você me fez Isso vale lembrar, pro banho também. Fez lembrar dos caldinhos nessa época do ano. Eu amo os caldos. Feijão. Ai, Pâmela, não é bom? Nada quente, então. Nada é. Morno. bom. E Morno, banho também, morno. né? Até o banho Corpo, também, até o banho. é verdade. Quero ver a próxima. Tem mais um. Não arranque as pelinhas. Ai, que tentação. Eu faço isso. Ai, eu tenho Confesso. certeza que você faz. Ai, amiga, você me destruiu agora. É brincadeira. Mas é porque é muita tentação mesmo. Todo Elas mundo ficam faz. soltinhas. É uma tentação. Isso é perigoso. É perigoso, Silvio. Quando a gente remove a pelinha, Sangra. que começa a descamar, pode irritar mais ainda, formar uma ferida, né? Pode sangrar e até ter uma infecção. Então, o ideal é não remover essas pelinhas. Se descamar por algum motivo, passa um protetor labial e hidrate pra Isso, pode a passar pele regenerar sozinha. para a pele poder regenerar. Tem alguma coisa caseira que o pessoal pode fazer? Que eu lembro quando eu era pequenininho lá em Minas, o pai falava, sopra o lenço, ventinho. Você não sabia disso? O cachecol, assim. Aham. E tem alguma receita caseira? Ó, Silvio, basicamente o que as pessoas podem fazer em casa, essas manteigas, elas ajudam bastante, tá? É mais difícil a gente poder fazer em casa, né? Mas a Claro. manteiga de cacau é a mais comum. E de óleo, o óleo de framboesa, por exemplo, é um dos que mais ajuda e tem uma textura boa para poder ficar um pouco mais de tempo. Óleo de framboesa. viu? Boa dica essa. Boa dica. E quem tem perguntinhas pra você também é o pessoal da plateia. Qual que é seu nome? Olá, eu sou a Patrícia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Pâmela? Tudo bem, Patrícia, Silvio? tudo bom? Eu tenho uma pergunta a respeito da herpes labial.
quando no inverno há uma dificuldade, como pode proceder nessa situação? Essa é uma pergunta excelente, né? Ela Porque a surge herpes mais. costuma aparecer quando a imunidade baixa e a imunidade tende a baixar quando as temperaturas baixam também, né? Isso mesmo. O que acontece, Pamela, nessa época de inverno, a pele já está mais irritada, né? Às vezes forma uma feridinha. E a pessoa também tem uma queda da imunidade, já tem gripe, né? Uma pneumonia, alguma infecção. Isso e o estresse também pode estar associado. Cai a imunidade dela, o herpes vírus, que é um vírus que nem toda a população tem, mas muitos de nós carregamos, ele acaba se manifestando na mucosa da boca e causando herpes labial, que dá algumas vesículas na região da boca. Sim, É e aí é comum. importante cuidar ainda mais, né? É importante. Já que é uma época que vai ressecar os lábios, feridos, vai ser pior. É justamente. A gente tem que hidratar. Igual quando a gente vai fazer um laser, a gente tem que dar um preparo para a pele antes. A gente vai entrar no inverno, tem que preparar os lábios, né? Para manter eles hidratados e não descamar, não ter um herpes labial. Falando nisso, Muito inclusive, bom. tem uma Temos imagem. de uma aplicação de ácido hialurônico, do é ácido. isso? Isso mesmo. Explica pra gente quais são os benefícios desse Para os ácido. lábios, doutor? Sério? Até agora a gente falou dos outros tratamentos, Sim. né? Olha lá. Aqui, basicamente, a gente está mostrando o que a gente usa. A pomadinha anestésica, para que a gente passa na região dos lábios. Esse daí é o ácido hialurônico, que é o que a gente efetivamente aplica, né? Então, quando a gente vai fazer um procedimento de aplicação de ácido hialurônico nos lábios, a gente pode tanto volumizar, dar volume nessa região de cima, de baixo. A gente pode preencher a região do filtro, né, que dá uma rejuvenescida. Essa região do meio a gente chama de arco de cupido, tá? E para a gente poder dar uma projetada, uma invertida, a gente faz um preenchimentozinho bem nessa borda dos lábios. Então, Que aí esse preenchimento everte vai deixar o lábio mais volumoso. mais volumoso e muitas vezes a gente consegue hidratar os lábios também com ácido hialurônico. Por que o ácido acaba hidratando o lábio? Existem dois tipos de procedimentos com ácido hialurônico que a gente pode fazer no lábio. Existe o Skin Booster, que a gente chama, que é um tipo de ácido hialurônico mais fino, mais leve, que ele usa para fazer uma hidratação intradérmica. É um ácido hialurônico que ele puxa a água entre as células e isso acaba hidratando a mucosa dos lábios. Que legal. Então, esse é um tipo, a hidratação intradérmica. O outro tipo é o ácido hialurônico em si, para poder dar o volume ou para poder dar o contorno, Que é o preenchedor. que é o preenchedor. E ele acaba puxando água. O ácido hialurônico ele puxa água, então ele hidrata a pele também. Não vai Que modificar legal. em nada o formato, mas vai tratar, né? Vai Eu não isso, sabia vai desse tratar. benefício de Nem hidratação eu. do ácido. Eu até achava na que ele era só pele- um preenchedor. Sim. Até na pele, ele também, a gente usa a hidratação intradérmica na pele, né? Como se fosse uma hidratação por injeçõezinhas na pele, com ácido hialurônico. E a micropigmentação, ela beneficia o lábio ressecado ou não? Às vezes ele pode piorar um pouquinho, depende do composto que for utilizado, né? E quando fizer a micropigmentação, tem que estar um lábio, uma mucosa íntegra, para não machucar ela quando a agulhinha entrar. Que deixa aquele tom mais rosinha, né? Deixa um nos tom mais lábios. rosinha. Só que todos esses procedimentos deixam os lábios sensíveis por um período, não? Deixa um pouquinho sensível, acaba descamando um pouquinho, né? Então é importante usar o hidratante labial, né? E quando for expor o sol, o protetor solar. Tem que Nossa. carregar na bolsa e no bolso. Eu tenho, mas hoje eu não trouxe minha bolsa. Vou pegar a emprestado do doutor. Tem perguntas da plateia para você. Vamos lá. Quem é que vai fazer a pergunta? Qual o seu nome? Oi, doutor Ronaldo, eu sou a Silene. Gostaria de saber, todas as pessoas que eu costumo conversar, né? Elas costumam passar pomadas que são para assaduras. Queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. Que pergunta interessante, é Muito verdade, boa, né? Sabe que eu Pomada tava pra numa- assadura de bebê na Eu boca. tava numa viagem, vou confessar. Sempre bela é isso mesmo, vou confessar. Tava numa viagem. E aí eu não tinha manteiga. Tava na Europa. E lá, eu desço lá, e na hora, unânime, cara, já racha tudo meus lábios. Passei a pomada de assadura. E aí? Ficou pior, não adiantou muito não. E aí, Pra doutor? mim não deu certo. Depende da composição, né? Em geral, as pomadas que tem pantenol na composição acabam ajudando, tá? Acabam ajudando a fazer a reposição de água na região dos lábios.
Mas e as outras substâncias que são voltadas para uma partes pele. do corpo que não são os lábios? Existe, por exemplo, o óxido de zinco, né, que algumas têm, pode acabar piorando, né? Passar Ou na seja, boca, né? uma pode melhorar e a outra pode piorar. Então, o melhor é não utilizar. O ideal é passar uma apropriada. Produto certo. Sempre o ideal é passar o produto certo para o local que você está aplicando. Eu mesmo. não tinha a manteiga, eu tive que passar o que tinha, até eu achar uma farmácia para comprar. Que legal. Nossa, que louco, né? E a hidratação, o uso de filtro solar nos lábios, a gente deve carregar esse hábito igual o hábito de passar filtro no rosto, né? Não só no inverno, mas durante o ano inteiro. Igual, Pamela. O que acontece? Muitas vezes a gente esquece de passar protetor solar na orelha, Olha, nos não lábios. E são regiões que podem ter câncer de pele, né? Nossa. E que também envelhecem. Então, o ideal é a gente lembrar, todo mundo já sabe hoje em dia do rosto, mas lembrar sempre do lábio, das orelhas, do pescoço e do dorso das mãos. Sim. São as regiões que a gente mais pega sol. E o gloss, doutor? O que você fala do gloss? Você recomenda usar o gloss? O gloss, em determinadas situações, ele ajuda por formar uma camada também, né? Acaba formando uma camada que diminui a perda de água, mas a maioria deles não vai ajudar a hidratar mais. O que hidrata mais são os lip balms, que a gente chama, que são essas soluções em bastão, né? Vou mostrar aqui algumas. Pode. Em geral, elas vêm com 5 até uns 10 componentes na fórmula, né? Esse aqui é um exemplo que tem até uma coloraçãozinha, né? Para as mulheres. Para as mulheres. Esse aqui é um exemplo que ele é vegano para pessoas que não consomem produtos vindo de animais, né? Sim. Esse aqui é vegano. E esse aqui é um outro lip balm também de outra marca que tem essa ação de prevenir e também dar alguma hidratação. Tá? Tem algum que tem um sistema anestésico, porque tem umas épocas que arde muito, né? Tem alguns que vêm com uma quantidade muito pequena de anestésico, mas a maioria deles não vem. Não vem. Qual que é o princípio ativo que eu devo buscar quando eu for comprar um? Porque no mercado existem vários, né? E muitos eles são mais da moda, com cor, com uma textura hidratante, mas não são próprios para tratamento. Qual que é o princípio ativo que eu devo buscar para essa finalidade? Tá. Existem vários perfis de pacientes com problemas de saúde e texturas de pele, mas basicamente os mais importantes são o pantenol, a vitamina E, tá? E a manteiga de cacau ou a manteiga de karité. E o legal de falar é que manteiga de cacau e manteiga de karité são ingredientes, né? São composições baratas, né? Não custa caro. Baratos, barato. Simples, né? No Então nosso todo mundo país. pode usar. E é baratinho, né? Nessa época do ano tem umas promoções na frente das lojas, né? E a gente compra de monte. Ah, eu não vivo sem, sou Você suspeita. compra sempre? Eu tenho na bolsa uns 5. Vou te dar agora. Amor, você me arrumou. Eu arrumo. Amiga. E eu vou deixar aqui o brincadeira. contato do doutor Ronaldo Soares, que é cirurgião plástico e deu essa aula sobre lábios pra gente aqui hoje. O arroba dele é doutor.dr, né, Ronaldo Soares. E o telefone é o 997842230. Muito obrigada, viu? Obrigado, Volte prazer sempre. foi meu. Muito Foi um obrigado. prazer recebê-lo. Obrigado. Obrigado, doutor, por ter vindo até aqui. Obrigado. Passa essas obrigado. dicas pra gente. Muito Obrigada. Vou seguir tudo.